Você sabia que é possível prever como um candidato ou colaborador tende a agir no futuro diante de uma determinada situação? Isso é feito a partir da análise do perfil comportamental, que é tema do nosso episódio de hoje. Olá, pessoal. Eu sou Caio Corraine e estamos começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para te preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Para te apresentar quais são os perfis comportamentais e qual a importância de os identificar, hoje eu vou receber a Elaine Andrade, professora de Fator Humano em cursos de pós-graduação da ESPM. O episódio de hoje está sendo gravado em uma das salas conceito da ESPM Tech, um ambiente com recursos tecnológicos para facilitar o processo de aprendizagem e que oferece ainda mais conforto para os nossos estudantes. Professora, seja muito bem-vinda ao Lifelong Cast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar então a nossa conversa com as definições. O que são os perfis comportamentais, o que eles dizem, sobre um funcionário, um candidato e por qual motivo é importante a gente conhecê-los efetivamente? Tá. Caio, perfis comportamentais normalmente são ferramentas que a gente utiliza para avaliar perfis de personalidade, o comportamento, e isso faz com que a gente conheça mais aquela pessoa que pode ser um candidato, pode ser um colaborador, pode ser alguém que está fazendo um assessment, por exemplo. Então, a gente vai aplicar essas ferramentas para ter informações a respeito dele. E justamente como que as empresas elas fazem para identificar esses perfis? É sempre por conta de testes? É sempre, como que a gente recolhe essas informações e coloca ali justamente a nosso favor quando a gente, como empresa, está procurando alguém para, às vezes, vir se tornar um colaborador, etc. Tá. A gente se utiliza de testes que o mercado oferece. A gente tem alguns testes bastante tradicionais que a gente já usa há algum tempo. Podem ser de personalidade ou situacionais, ou testes para a gente ver como as pessoas reagem em determinados ambientes, testes que a gente coloca situações sob pressão. Sim. E aí, o que a empresa faz, Por exemplo, vamos usar o exemplo para a seleção de colaboradores. A gente usa esse mapeamento de perfil para compor o parecer do candidato. Então, assim, normalmente, a gente combina isso com uma entrevista para checar algumas coisas, a gente compartilha isso com o gestor da vaga, o RH usa também para ter mais insumos sobre o candidato. Quando não é para seleção, por exemplo, para desenvolvimento, a gente utiliza para ver o perfil da equipe, para ver onde ele se encaixa melhor, para sentir um pouquinho do clima, de como está, e aí poder fazer algumas ações de desenvolvimento, treinamento de liderança, por exemplo. Então, o mercado oferece essas ferramentas, tem também algumas versões gratuitas para quem ficar curioso para entender o seu próprio perfil. Coloca lá, tem algumas versões que são pockets, Por exemplo, tem um teste bem conhecido que ele vai trazer 16 fatores. E aí, esses 16, numa versão pocket, você consegue ter um cheirinho do seu perfil de personalidade e verificar o que você precisa melhorar. É bom para o autoconhecimento e, do outro lado, no ambiente empresarial, é bom para você ter mais informações a respeito daquele candidato que não te trouxe aquilo na conversa, mas que você identificou. E uma curiosidade, professora, porque, querendo ou não, a gente vê muitos testes. O quão precisos são esses testes? Porque tem uns assim que eu falo, isso aqui é meio horóscopo, o que está acontecendo? Na verdade, minha formação é em psicologia, Então, a fidedignidade desses testes, eles são normalmente pesquisas, Eu acabei de fazer uma formação ano passado de um deles, e aí, assim, desde 1950, tem uma amostra muito grande. E aí, eu digo que estes são realmente testes que a gente consegue confiar. Sim. Esses outros, que a gente até acabou de comentar, que tem na internet ou tem em outros lugares, normalmente a gente não utiliza. Embora, eu acho que, assim, é um alerta. Só usar um teste, eu não recomendaria. Tá. Normalmente a gente combina
entre mais de uma ferramenta e também com análise de perfil pessoal. Aí acho que isso se torna aí se o teste realmente é um pouco mais tendencioso ou tal, você tira isso. O importante do teste é você estratificar o que é mais profundo, Sim. o que aparece mais. Então, é evidente que de 16 características, de repente tenha uma ou outra que você fale, olha, acho que não tem muito a ver, na entrevista ele falou outra coisa. Mas das outras todas você consegue checar. Justamente para a gente poder ter uma maior granularidade, né, dessas informações. Perfeito. E tudo mais. Isso mesmo. E você mesmo mencionou, professora, que, não, poxa, fiz uma formação e tudo mais. O que tem de novo, né, em termos de ferramentas, metodologias, para essa identificação desses perfis? Tecnologia está a nosso favor, né? Então, o que tem de novo? Tem alguns testes que estão usando já a análise da biometria, a questão facial. Então, assim, através da identificação da face durante as respostas e tal, você tem alguma emoção. Eu acho que isso é bem legal. Realidade virtual também. E tem aí a parte da gamificação, que também está ajudando bastante. As empresas estão começando a utilizar, então acho que a gente está migrando do modelo mais tradicional para esses onde a tecnologia nos ajuda, a aplicação é mais simples, ele é mais conciso, o pessoal gosta mais de fazer, então acho que a gente vai usar mais, mas eles estão chegando agora. Entendi. E a partir do momento que eu já tenho uma equipe estabelecida, fazer esse mapeamento, né, interno de perfis dos profissionais que já estão conosco é importante? É algo que é válido para que a gente possa olhar para uma equipe, por exemplo, e falar, poxa, essa equipe aqui, ela combina. Ou, puta, não, peraí, deixa eu ver se a gente não pode prever um problema que a gente pode ter. Faz sentido isso ou não? Faz todo sentido, Caio. Eu acho que a gente tem sido bastante provocado nos indicadores das empresas e na análise de turnover. E quando a gente fala do turnover, né, quando a gente fala da retenção, quando a gente fala de manter profissionais, esse tipo de diagnóstico ajuda bastante, porque eu tenho daí uma fotografia, eu tenho um retrato ali daquele time e sei como que eu vou tratar, eu consigo medir como é que está a motivação desse pessoal, eu consigo ter ações que pode propiciar até a própria retenção. Então, além de usar em processo seletivo, acredito eu que as empresas que estão usando esse tipo de ferramenta, o assessment ou um diagnóstico de perfil para compor os times ou para movimentar times, para, como você disse, ver se a equipe está coesa, ver se essa equipe está trabalhando bem juntos, acho que eles têm grandes chances de ter um turnover mais baixo do que outras que não estão identificando ainda essa situação. Até porque quando a gente fala de gestão, a gente precisa também levar em consideração que tem muitas pessoas cujo objetivo ou o que as motiva é diferente, né? Tem pessoas que, não, o que eu mais gosto é resolver problema, é dar problema e tal. E tem pessoas que falam, não é a minha, o meu crescimento aqui, eu não quero, sei lá, ir para a área de gestão, eu quero ser um especialista. Então a gente consegue tirar essas informações também para que a gente possa motivar essas pessoas e dar o encaminhamento correto para elas? Caio, isso é tão importante que às vezes não está claro nem para o profissional. Quando a gente fala de carreira em Y, né, que é um estilo que a pessoa ela cresce mais como especialista e não vai tanto para o lado de gestão, esse tipo de diagnóstico me mostra que aquela pessoa tem perfil, ela gosta de fazer o que ela faz, ela pode se aprofundar naquilo e não ir para a liderança. Sim. Então, é uma chance que eu tenho de conhecê-la. Então, como você trouxe a questão da motivação, a motivação é algo que vem de dentro, né? E se ela vem de dentro, ela é diferente minha e a sua motivação é diferente. Hoje, o nosso motivo para a ação aqui está diferente. E então, a partir do momento que eu conheço o que motiva aquela pessoa, identifico se o que eu tenho para oferecer, aquela situação de expectativa versus realidade, é aderente, eu consigo também ter um bom resultado e a pessoa também vai trabalhar mais feliz, mais satisfeita. Então, assim, o que motiva vem de fora.
Você consegue ações motivacionais, mas realmente você tem que entender que tipo de ação vai ser efetiva para aquela pessoa. E Elaine, aproveitando, né, que você é uma professora da disciplina de fator humano, fala um pouquinho mais dos ensinamentos, das coisas que a gente tem em relação a essa disciplina aqui na SPM. Caio, ao longo dos encontros, a gente vem trazendo informações sobre o comportamento humano nas organizações, né? Então, a gente fala um pouco de diferença entre grupos, equipes, fala um pouco da motivação, né? Que é algo que a gente já trouxe na nossa conversa. E quando vai finalizando essa disciplina, a gente traz uma provocação para os nossos alunos sobre as questões da carreira, né? Sobre as escolhas que a gente faz. E aí, a gente até sugere que eles façam um levantamento de perfil, façam uma análise, alguma coisa bem simples, e para identificar aspectos importantes acerca da sua própria personalidade sobre o seu autoconhecimento. E isso é realmente uma mola propulsora para a sua carreira. Então, a pessoa, o profissional hoje, e a gente está falando de alunos de pós-graduação, né, que já têm uma formação, que já estão no mercado, ingressantes ou já têm um tempo no mercado. O profissional que já tem as suas principais características, sabe quais são os seus potenciais, sabe o que ele tem que melhorar, com certeza ele vai ter um resultado melhor na sua carreira. Então, a gente conversa muito sobre isso na disciplina, traz essa reflexão para que o aluno saia aí com essas respostas que são dele e que vão direcioná-lo na carreira. Justamente ajuda para que ele seja até mais assertivo na busca desse posicionamento, né? Perfeito. Justamente, opa, peraí, eu identifiquei aqui uma vaga que faz sentido para mim e tal. Eu acho que a aderência às posições, vou continuar neste eixo ou olhar as outras possibilidades que a minha formação, às vezes na própria área. Então, assim, você identifica lá que você é uma pessoa que tem uma visão analítica, por exemplo, muito forte. E como que você vai usar isso, né? Será que você está usando isso no que você está fazendo agora? Ou você pode usar no que você vai fazer daqui a pouco e isso vai te direcionar para esse daqui a pouco? Então, acho que é super interessante, independente do momento de carreira que você está, você fazer essa reflexão e a gente vê até conversando com alunos e depois a gente acaba entendendo um pouco da carreira deles pelas redes sociais, que tem uma movimentação, que às vezes tem até uma transição de carreira até por conta desse momento. Então, o curso de pós-graduação ajuda muito nesse sentido. E finalizando a nossa conversa, professora, vamos falar dos riscos de não ter essas informações, né? Porque, querendo ou não, de certa forma, durante toda a nossa conversa, a gente justamente passou por essas coisas, né? Tipo, poxa, se você não conhece a sua equipe, o turnover, as pessoas, não importa quanto dinheiro você joga em cima dela, que ela, não é o meu perfil, não vou fazer parte dessa equipe e tal. Então, quais são os principais riscos de não conhecer os perfis comportamentais de uma equipe, dos candidatos, às vezes também, para a gente, né, realocar ali a pessoa dentro de uma vaga? Então, fala para a gente sobre essa questão assim, de não ter essas informações, o que a gente está perdendo. Primeiro risco, seleção inadequada, né? Então, eu trazer um profissional que não é aderente, e esse custo é muito grande para a empresa. Perde porque tempo, perde dinheiro, Exatamente. todo um processo jogado no lixo. Mexe com a vida das pessoas, com a carreira das pessoas, mexe com o time que ela está entrando. Expectativa das pessoas de, opa, vou receber ajuda e de repente não vem aquela ajuda, então acho que esse é um dos riscos. Outro risco é na questão da produtividade mesmo, de você buscar equipes de alto desempenho, buscar o melhor daquela equipe e não conseguir chegar lá, porque você não está entendendo como é que está funcionando aquela dinâmica. Aí fica muito a critério da liderança, e nem sempre a liderança também tem essa situação muito clara, então eu acho que é um risco também. E a produtividade, né? A gente para estar no mercado, para ser feliz, para trabalhar, para produzir, para dar resultado. E como você trouxe, assim, às vezes a gente tem pessoas de execução, às vezes a gente tem pessoas de estratégia. Então, assim, como que você vai compor aquilo vai dizer sobre a entrega daquela pessoa, daquele time. Então, também nesse ponto é muito importante. Essencial.
Professora, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço demais aí a gentileza de oferecer tanto seu tempo quanto seu conhecimento para a gente. Imagina, Caio, é um prazer falar sobre perfis, falar sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento, é uma coisa super legal, então também eu agradeço pelo convite de vocês. Eu espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. É isso, te vejo no próximo episódio.